Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 26 de outubro, e hoje nós vamos continuar estudando aqui sobre as ressurreições anteriores à cruz. Então, continuando a nossa lição, hoje nós vamos falar sobre a filha de Jairo. Vocês conhecem essa história? Bom, antes de nós mergulharmos aqui, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco, que o Espírito Santo venha nos ensinar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concede essa oportunidade de aprendermos mais sobre Ti e estamos vendo sobre esse tema maravilhoso que é a ressurreição e o Teu poder sobre a morte, Pai. O Senhor tem poder até sobre a morte. Isso nos dá uma grande esperança de que na manhã da ressurreição, quando Cristo voltar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. O Senhor prometeu isso, Pai. Então que nós não tenhamos medo da morte, que não tenhamos medo de passar por essa experiência, mas que enquanto estamos vivos, que é quando temos oportunidade, que entreguemos a nossa vida nas Tuas mãos. E gostaríamos de fazer isso agora, para que o Senhor transforme o nosso coração e para que o Senhor nos use também como canais de bênçãos, Pai, para as outras pessoas, para levar o Teu Evangelho, para levar a Tua esperança para os outros também. Senhor, nesse momento suplicamos a unção do Teu Espírito Santo, para que Ele venha nos ensinar, para que Ele venha transmitir o conhecimento que o Senhor deseja para cada um de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nós também suplicamos isso e fazemos humildemente em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição vai trazer o seguinte para nós. As ressurreições anteriores à morte e à ressurreição de Jesus não se limitaram a um grupo étnico ou classe social específica. Moisés, talvez, tenha sido o maior líder humano do povo de Deus de todos os tempos. Você pode ver ali a história da ressurreição de Moisés em Deuteronômio, capítulo 34, do verso 10 até o 12. E quando fala aqui que Moisés talvez tenha sido o maior líder humano, né? Lembrando que Jesus ele foi humano também, mas Jesus também foi divino. Então, eu acho que ele não está comparando aqui Moisés e colocando Moisés acima de Jesus, tá bom, queridos irmãos e queridas irmãs? E a lição continua dizendo: por outro lado, a pobre viúva fenícia nem mesmo era israelita, na história ali de 1 Reis, capítulo 17, verso 9. A sunamita era preeminente em sua comunidade, na história de 2 Reis, capítulo 4, verso 8. A viúva de Naim teve apenas um filho, de quem provavelmente dependesse, lá em Lucas capítulo 7, verso 12. Enquanto Jairo era um dos chefes da sinagoga, provavelmente em Cafarnaum, lá em Marcos capítulo 5, verso 22. Independentemente da origem cultural ou da posição social, todos foram abençoados pelo poder vivificante de Deus. Vejam só, o nosso Deus como Ele é maravilhoso, Ele não faz acepção de pessoas, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, agora a lição pede o seguinte para nós. Leia Marcos capítulo 5, verso 21 até o 24, e depois dos versos 35 ao 43. O que aprendemos sobre a morte com as palavras de Cristo? A criança não está morta, mas dorme. Leia ali depois, essa declaração de Jesus em Marcos capítulo 5, verso 39. Bom, eu não vou ler aqui todos os textos, tá? Porque a lição ela vai comentar vários deles, né? Mas depois lá na frente eu vou convidar vocês a fazer uma leitura, tá bom? Vamos para os comentários da lição aqui. Olha só. A filha de Jairo tinha 12 anos e estava doente em casa, à beira da morte. Então ele foi a Jesus e implorou que o Senhor fosse à sua casa e impusesse as mãos sobre ela. Mas antes que chegassem lá, alguém trouxe a notícia: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Jesus disse ao pai: não tenha medo, apenas creia. Marcos capítulo 5, versos 35 e 36. Que declaração é essa de Jesus, hein, meus queridos irmãos e queridas irmãs? Que declaração forte é essa do nosso Jesus?
Não tenha medo, apenas creia. Querido irmão, querida irmã, Jesus está dizendo isso para mim e para você hoje também. Não tenha medo, apenas creia. Continue fiel, continue comigo, continue caminhando comigo. Era isso que Jairo estava fazendo. Jesus estava indo em direção à casa de Jairo e estava caminhando com Jairo. Continue caminhando, Jairo. Eu estou indo com você. Não tenha medo, apenas creia. Que nós possamos fazer isso também, não é? E a lição continua dizendo aqui: tudo o que o pai podia fazer era confiar em Deus. Ao chegar à casa, Jesus disse aos que ali se reuniam: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Marcos capítulo 5, verso 39. Eles o ridicularizaram porque, 1. Sabiam que ela estava morta, e 2. Não entenderam o significado de suas palavras. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, e agora nós vamos ter aqui um comentário do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5, e que diz o seguinte para nós: a metáfora confortadora em que o sono significa morte parece ter sido a maneira predileta de Cristo para se referir a essa experiência. Você pode encontrar essa mesma metáfora em Mateus capítulo 9, verso 24, e Lucas capítulo 8, verso 52. São textos paralelos a esses de Marcos que nós estamos lendo e falam sobre a história, então, da ressurreição da filha de Jairo. E também você pode ver esse texto ou essa expressão, em João capítulo 11, do verso 11 até o 15. Bom, continuando aqui, o comentário diz o seguinte para nós: a morte é um sono, mas é um sono profundo do qual unicamente o grande doador da vida pode nos despertar, pois somente ele tem as chaves da morte. Veja aí depois Apocalipse capítulo 1, verso 18, João capítulo 3, verso 16, Romanos 6, verso 23. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, quando Jesus usa essa metáfora do sono para se referir à morte, nós também podemos aprender algumas lições. Como, por exemplo, quando nós dormimos, nós não temos consciência, nós não temos interação nenhuma com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós só passamos a interagir quando nós despertamos. Então, nós já aprendemos que a morte ela é um estado inconsciente. Nós lemos vários textos que falavam sobre isso, em Eclesiastes, capítulo 9, por exemplo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o sono ele acaba sendo uma boa metáfora para representar o estado inconsciente dos mortos. Olha só que lição que Jesus estava passando aqui também, hein? Agora eu gostaria de convidar vocês a ler os versos 40 até o 43 do capítulo 5 de Marcos. Vejam só, está escrito o seguinte: e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Esses que vieram com Jesus foram Pedro, Tiago e João. Você pode ver aí nos versos anteriores isso. Tomando-a pela mão, disse. Então Jesus tomou a menina pela mão aqui, a menina que estava morta, e disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês conseguem ver aqui uma semelhança com a ressurreição da filha de Jairo e do episódio ali que nós vimos ontem da viúva de Naim, do filho da viúva de Naim? Jesus, ele ordenou: eu te mando, levanta-te. Esse é o poder que Cristo tem, o poder que ele tem sobre a morte. Que maravilha, hein? E a lição, ela vai finalizar dizendo o seguinte para nós: após a ressurreição, aqueles que viram a menina ficaram admirados diante do milagre. Ali em Marcos capítulo 5, verso 42. A morte é definitiva,
absoluta e aparentemente irreversível. Ter visto algo assim certamente deve ter sido uma experiência incrível e transformadora. Verdade, né, meus queridos irmãos e queridas irmãs? E a lição, ela vai trazer aqui uma reflexão para nós. Não tenha medo, apenas creia. Como disse ali Jesus em Marcos capítulo 5, verso 36. Essas palavras ainda são significativas hoje. Como podemos aprender a acreditar, mesmo em meio a situações de medo? Querido irmão, querida irmã, que nós possamos confiar naquele que está ao nosso lado, naquele a quem entregamos a nossa vida todos os dias, quando nós oramos, quando nós acordamos. Entregue sua vida a Ele e confie. Continue sendo fiel a Ele, continue caminhando ao lado dele, assim como fez Jairo. E mesmo que você tenha medo, sentir medo é uma característica humana, querido irmão, querida irmã. Mas Cristo está ao nosso lado para mandar embora todo o medo. E que nós possamos confiar nele, no poder que ele tem, até mesmo sobre a morte. Saiba, querido irmão, querida irmã, que a morte não é o fim. Para aqueles que creem em Jesus, a morte não é o fim, meu querido irmão, minha querida irmã. Haverá ressurreição e aí estaremos para sempre com o Senhor e com aqueles que também creram em Cristo como Salvador pessoal. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.